Fala galera, meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E a aula de hoje, ainda dentro de hierarquia, é sobre delegação. Muito bem, se você assistiu nossa aula passada sobre autoridade e responsabilidade, você entendeu que a autoridade é o poder de dar ordens, né? A condição de dar ordens, o dever de fazer algo dando ordem, né? de poder sobre alguma tarefa, alguma coisa. E responsabilidade é o dever de obedecer. E o que vem a ser delegação? A delegação é quando você passa essa tarefa, uma tarefa que você tem que fazer, um trabalho que você tem que fazer para alguém. Então você está delegando algo. Só que antes de você entender isso de maneira mais aprofundadamente, eu quero te falar que existe muita controvérsia sobre autoridade e responsabilidade no que diz respeito à delegação. Por quê? Alguns autores dizem que quando eu delego, eu estou passando apenas a autoridade. Outros autores dizem que quando eu delego, eu estou passando tanto a autoridade quanto a responsabilidade. Bom, a gente vai ficar com a primeira visão, tá? Porque acreditamos que é a visão majoritária, a maioria dos autores enxergam dessa maneira. Que quando você delega, você está passando autoridade e não responsabilidade. E para que você entenda isso melhor, deixa eu te explicar um exemplo. Vamos imaginar que você tem um chefe. E vamos imaginar que você tem um subordinado. Então você está no meio dessa história. Você tem um chefe e você tem um subordinado. O seu chefe te passa uma tarefa. E o que você faz com essa tarefa? Você delega ela para o seu subordinado. Ou seja, nesse momento que você delegou, você passou para teu subordinado a autoridade de fazer essa tarefa. Perfeito até aqui? Tudo bem? Certo. Porém, você não passou a responsabilidade. Isso dentro dessa visão que eu estou te passando agora, tá? Como eu disse, há muita controvérsia sobre isso. Mas por quê? Porque se der alguma coisa errada na tarefa, quem te pediu foi o teu chefe. E o teu chefe vai te falar: fulano, por que essa tarefa deu errado? Você não vai poder falar: ah, porque eu passei por fulano ali e ele não fez. Não! A responsabilidade sobre a tarefa era sua, não dele. Você delegou para ele a autoridade de fazer aquela tarefa. Ele foi lá e fez ou não fez. Mas a cobrança sobre essa tarefa vai vir sobre você. Você não pode jogar a responsabilidade para outra pessoa. Tá entendendo? Então a gente fica com essa visão de que você delega, quando você delega a autoridade e não a responsabilidade. A responsabilidade continua com você. Ok? Legal. Agora existem várias maneiras de delegar e a gente vai falar aqui rapidinho sobre elas. Bom, vamos lá. A primeira maneira de delegar alguma coisa é delegando a tarefa inteira. Quer dizer, você recebe uma tarefa, você tem uma tarefa para fazer, seja que alguém te passou essa tarefa ou que você criou essa tarefa, e você tem uma tarefa inteira para fazer. Então você não divide ela em partes, você não faz a divisão do trabalho. Você pega essa tarefa toda e você dá ela para outra pessoa que está abaixo de você fazer. Então o que você fez? Você delegou a tarefa inteira. Delegar a tarefa inteira é uma maneira de você fazer delegação. A segunda maneira de delegar seria delegar à pessoa certa. O que significa isso? Bom, existem pessoas que têm determinadas habilidades, determinadas aptidões, determinados talentos. E quando você tem uma tarefa para executar, você pega essa tarefa e delega para quem tem mais responsabilidade, mais possibilidade, mais capacidade de fazer aquela tarefa. Então essa é a segunda maneira de delegar, é você delegar à pessoa certa. Quando você for delegar a sua tarefa, você não pode simplesmente dizer à pessoa: olha gente, essa aqui é a tarefa, façam, né? Você não pode fazer simplesmente isso. Você precisa dar as informações adequadas para aquela pessoa cumprir a sua tarefa. Então, quando você está delegando, você tem que dar todo o suporte de conhecimento necessário para a pessoa fazer. Você tem que dizer qual o objetivo que você quer atingir com ela, de que maneira ela pode ser feita, o que tem que ser levado em consideração, tem alguma coisa que não pode ser feita de jeito nenhum, você, se possível, dá determinadas políticas para aquela tarefa ser completada. Ou seja, você não só diz faça,
você disfarça e você dá àquela pessoa, ok, toda a informação necessária que ela precisa para poder fazer a tarefa. Outra coisa é que quando você dá essa tarefa, a pessoa pode ter dúvidas, ok? Então ela pode ter dúvidas ali, não saber como é que faz, em algum ponto surgiu uma dúvida que você não conseguiu explicar nas informações que você deu para a pessoa, você esqueceu, ou então você nem pensou nisso. E aí no meio da tarefa surgiu uma dúvida lá para a pessoa. Você não pode simplesmente deixar essa pessoa com dúvida. Você precisa manter uma linha retroativa com ela. O que significa isso? É necessário ter uma linha de comunicação direta com o seu subordinado, para que quando ele tem uma dúvida, ele possa vir te perguntar e não fique preso ali a ter que fazer de qualquer jeito e acabar fazendo errado. Você precisa deixar muito claro para ele, olha, eu estou delegando essa tarefa para você, tá aqui as informações que eu estou dando para você. Porém, se você tiver dúvida, você pode falar comigo aqui nesse canal, você pode me mandar um WhatsApp, você me manda um e-mail, então você vem pessoalmente na minha mesa, se eu não estiver ocupado, você telefona para mim, mas existe um canal de retroatividade entre a gente que você pode falar comigo para eu poder tirar suas dúvidas se for necessário. E por último, quando você delegar uma tarefa, você tem que ter uma maneira de avaliar o desempenho da pessoa que foi fazer a tarefa. Entendeu? Você precisa saber se ela foi bem no que ela realmente tinha que fazer ali que você passou para ela. Não estou falando aqui de métodos. Quando você passa uma tarefa, quando você delega a tarefa, você pode deixar a pessoa à vontade para ela fazer aquela tarefa da maneira que ela achar melhor. Porém, você tem que se preocupar com o resultado da tarefa. No final, foi cumprido? No final, conseguiu trazer o resultado que eu queria? Você não se preocupa em como ela fez, você se preocupa com o resultado. E aí, com base nesse resultado, você consegue avaliar o desempenho da pessoa. E você pode dar uma recompensa para ela, você pode dar, nem que seja uma recompensa social, né? Chamar todo mundo e parabenizar ela por ela ter feito um bom trabalho, ou então colocar um quadro aqui, funcionário do mês, essa pessoa aqui se destacou nas tarefas que foi delegadas para ela. Enfim, existem várias maneiras de você parar para pensar em como recompensar uma pessoa. Desde financeiro até social ou qualquer outra coisa que gere um status para ela, nem que seja um elogio ali, um elogio só você e ela. Pô, fulano, você fez um bom trabalho. Tudo isso conta muito. E aí é uma maneira de você avaliar o desempenho e ainda recompensar a pessoa. Então quando você delega a tarefa, você tem essas vertentes aí, esses pontos em você parar para pensar. Se você delega a tarefa inteira, se você delega só uma parte, se você delega para a pessoa certa, é muito importante isso. Se você tem uma maneira de avaliar o desempenho dessa pessoa, se você mantém uma linha de comunicação aberta com ela, ou se você dá para ela as informações que ela precisa. Todos esses elementos são importantes na hora de delegar alguma coisa e depois de cobrar. Certo? E aí, nós terminamos aqui a aula sobre delegação, espero que você tenha gostado, tá? Nas próximas aulas a gente vai continuar o assunto de teoria neoclássica e nunca se esqueça, não existem limites para o mais ministrado.